A elite médica gastou fortunas e falrou, mas a idosa no bairro humilde com uma boneca, Dona Rosa com seus 73 anos bem vividos e cabelos que esvoaçavam como a espuma do mar em um dia tranquilo, tinha nos olhos a profundidade de quem já vira muitas marés. Sua pequena casa, aninhada em meio ao burburinho acolhedor do bairro de Vila Esperança, era um santuário de memórias e aromas. O adocicado cheiro de goiabada caseira que ela preparava pacientemente, misturado ao frescor do manjericão que cultivava em vasinhos na janela. Desde que o Zé, seu companheiro de mais de 50 anos, havia partido, a máquina de costura, que antes zumbia incessantemente, ficara mais silenciosa. Agora seus dedos ágeis, que carregavam a história de cada ponto e contraponto, dedicavam-se com um zelo quase sagrado à criação de bonecas de pano. Cada uma era única, com cabelos de lã que pareciam pequenos sóis, olhos de botões reluzentes e um sorriso bordado que parecia ter vida própria. Dona Rosa lhes dava nomes de flores, Florinda, Violeta, Margarida, e conversava com elas, sussurrando segredos e confidências como se fossem velhas amigas. Essas bonecas eram mais que brinquedos. Eram pedaços de sua alma, preenchendo o vazio da casa e do coração, especialmente com a ausência dos netos, que a voragem da vida moderna na capital havia levado para um mundo de afazeres distantes. A vida tem seus próprios teares, ela filosofava, observando o nascer do sol pela janela, e cada fio, por mais simples que seja, tem seu propósito. Mas a verdade era que Dona Rosa, com toda a sua sabedoria e paciência, sentia a falta de um propósito maior, de um lugar onde suas bonecas e suas histórias pudessem realmente florescer, acender sorrisos em outros rostos, e não apenas no seu próprio reflexo. Ela sonhava em compartilhar o calor de seu coração, mas a oportunidade parecia não bater à sua porta há muito tempo. Em contraste gritante, a poucas quadras dali, no bairro que ostentava o pomposo nome de Chácara Imperial, erguia-se a mansão dos Vasconcelos. Uma fortaleza de concreto e vidro, adornada com obras de arte contemporâneas e equipada com a mais alta tecnologia, que paradoxalmente, parecia ter congelado o calor humano em seus ambientes climatizados. Dr. Roberto Vasconcelos, um renomado cirurgião cardíaco cuja reputação cruzava fronteiras, e sua esposa, Dra. Clara Vasconcelos, uma advogada brilhante que dominava os tribunais com maestria, tinham acumulado uma fortuna que poucos podiam sequer imaginar. Possuíam frotas de carros luxuosos, helicópteros particulares e um círculo social invejável. Contudo, em meio a tanto esplendor material, uma sombra persistente pairava sobre suas vidas, o silêncio doloroso de sua neta Marina. A pequena Marina, uma menina de apenas 6 anos, que deveria estar correndo e tagarelando pelos jardins exuberantes da mansão, havia se trancado em um mutismo seletivo há quase 2 anos. Seu silêncio era um eco fantasmagórico que ressoava pelos corredores vazios, uma tortura diária para os pais da menina, também figuras proeminentes em suas carreiras, que viviam com a angústia de ver a filha de sua filha definhar. Eles haviam esgotado todas as possibilidades que o dinheiro podia comprar. Consultaram neurologistas infantis com currículos quilométricos em Londres e Nova York, psicólogos famosos de Zurique, terapeutas de fala que cobravam honorários estratosféricos. Marina passou por arteterapia em galerias de arte exclusivas, musicoterapia com maestros renomados, ecoterapia em aras luxuosos, e foi cercada pelos brinquedos mais sofisticados do planeta, importados de todos os cantos. Nada, absolutamente nada, que a medicina convencional ou o luxo ilimitado pudessem oferecer, surtia qualquer efeito. Marina continuava reclusa, seus olhos azuis, antes tão expressivos, agora opacos e distantes, as palavras aprisionadas em algum recanto profundo de sua pequena alma, um mistério insolúvel para a ciência. Não consigo mais dormir, Clara confessava a Roberto durante as raras horas de folga, o rosto exausto e marcado por uma preocupação que a corroía por dentro. Acho que vamos ter que nos conformar com esse silêncio. Roberto, o homem que com um corte de bisturi salvava vidas,
Sentia-se um total fracasso diante do olhar vazio da neta. Um desafio que sua mente analítica não conseguia sequer começar a desvendar. A esperança havia se transformado em um sopro fraco, quase imperceptível. Foi então que uma jovem estagiária de psicologia, recém-chegada à renomada clínica que os Vasconcelos frequentavam, de nome Beatriz, sugeriu algo que parecia vindo de outro mundo, um mundo que não pertencia ao universo deles. Minha avó, que vive em Vila Esperança, sempre me fala de uma senhora, Dona Rosa, que faz bonecas de pano. Ela não tem diplomas, nem consultório sofisticado, e muito menos a fama dos médicos que vocês consultaram. Mas há algo na sua simplicidade, na sua aura de carinho, que acalma as crianças de uma forma que a ciência ainda não compreende. Talvez seja uma loucura sem tamanho, mas talvez o que Marina precise não seja de mais ciência, e sim de mais humanidade. A ideia de recorrer a uma bonequeira em um bairro humilde, com ruas que mal tinham asfalto, soou como uma piada de mau gosto para os Vasconcelos, ferindo seu orgulho e expondo um preconceito arraigado. O que Dona Rosa, com sua vida simples, poderia oferecer que as mentes mais brilhantes e os tratamentos mais caros do mundo não ofereceram? Mas o desespero, essa força avassaladora, era maior que qualquer preconceito. Era a última, a mais frágil, a mais insólita das esperanças em um mar de frustrações. Naquela quinta-feira à tarde, o robusto Mercedes-Benz, com vidros fumê e blindagem de segurança, deslizou com hesitação pelas ruas estreitas de paralelepípedos de Vila Esperança. O contraste com os carros de luxo da Chácara Imperial era gritante, quase ofensivo. Marina, no banco traseiro, observava pela janela com uma rara chama de interesse nos olhos. Ela não se intimidava com as casas modestas ou as crianças brincando descalças. Parecia absorver as cores vibrantes e os sons genuínos da vida real que brotava em cada esquina, algo tão diferente do silêncio asséptico de sua mansão. O carro parou em frente a um portão de madeira azul claro, com a pintura gasta, mas ornado com vasos de gerânios vermelhos que brotavam com vida. Dona Rosa estava em sua pequena varanda, regando um canteiro onde um girassol solitário se erguia, orgulhoso, em direção ao sol. Ela vestia um avental estampado com margaridas, e um sorriso que parecia ter o poder de aquecer o ar frio do fim da tarde, uma paz que há muito tempo havia desaparecido da vida dos Vasconcelos. Seus olhos gentis, com rugas que eram mapas de uma vida inteira de experiências, pousaram em Marina, ainda no carro. Boa tarde, meus caros, disse Dona Rosa, sua voz uma melodia suave que parecia acalmar a tensão no ar. Que visita mais bonita recebo hoje. Parece que temos uma pequena florzinha rara vindo nos abençoar. Marina não respondeu. Seus lábios permaneceram selados, mas seus olhos, antes distantes, fixaram-se intensamente em algo que Dona Rosa segurava no colo. Uma boneca de pano com longas tranças de lã cor-de-fogo e um vestido de chita florida, feito com retalhos que pareciam contar histórias de outras épocas. Beatriz, a estagiária, com voz embargada pela expectativa, explicou a Dona Rosa, em detalhes, o caso de Marina, o mutismo, as tentativas frustradas, o desespero da família, a montanha de diagnósticos complexos. Dona Rosa escutou cada palavra com uma paciência quase esquecida, como quem ouve uma prece silenciosa, sem interromper, sem julgar. Ela não fez perguntas técnicas, nem usou jargões médicos. Apenas observou Marina com uma profundidade que ia além da superfície, como se pudesse ler a alma da menina. Um silêncio assim, ela ponderou, seus olhos marejados de uma compreensão que vinha da alma, não dos livros. É como um casulo de borboleta. A gente só precisa de um pouquinho de sol, de paciência e de muito carinho para as asas se abrirem, para a vida explodir de novo. Dona Rosa, então, se aproximou lentamente do carro, com a boneca de cabelos de fogo aninhada em suas mãos. Seus movimentos eram suaves, quase rituais. Essa aqui é a Florinda, disse ela para Marina, estendendo a boneca com uma naturalidade que desarmou a menina. Ela adora ouvir histórias.
E ela me disse que tem um segredo que quer compartilhar com você. Você quer ouvir o segredo da Florinda? Para o choque e a incredulidade de todos, Marina, que se recusava a pegar qualquer brinquedo novo ou a interagir com qualquer adulto desconhecido, estendeu a mão lentamente, seus dedinhos trêmulos. Seus dedos tocaram o tecido macio e aconchegante da boneca, e um som, um sussurro quase imperceptível, como o farfalhar de uma folha seca, escapou de seus lábios. Linda. Era a primeira palavra que Marina dizia em quase 1 ano e meio. Um som que parecia rasgar o véu do silêncio que a envolvia. Clara, a advogada de punho de ferro, levou a mão à boca, sufocando um soluço que vinha do fundo de sua alma. Roberto, o cirurgião de nervos de aço, sentiu as pernas fraquejar, um tremor incontrolável percorrendo seu corpo. Dona Rosa apenas sorriu, um sorriso de pura luz que iluminou a tarde, como se aquele pequeno milagre fosse a coisa mais natural e esperada do mundo. A Florinda disse que você tem um coração muito bom, disse ela para Marina, os olhos cheios de ternura. Um coração cheio de palavras bonitas que só estão esperando o momento certo para sair, como as flores esperam a primavera. Aquele dia marcou o início de uma reviravolta que ninguém, nem mesmo os mais otimistas, esperava. Nos dias que se seguiram, Dona Rosa e Marina se tornaram inseparáveis. Elas passavam as manhãs na varanda da casinha simples, um espaço que exalava cheiro de casa de vó, onde Dona Rosa contava histórias fantásticas de suas bonecas, ensinava a menina a costurar pequenos remendos nos vestidos das bonecas com seus dedinhos desajeitados, e a fazer biscoitos de nata com cheiro de infância que pairava no ar. Às tardes, iam para a praça arborizada de Vila Esperança, onde Dona Rosa, sentada em um banco de madeira sob a sombra de uma mangueira antiga, cantava cantigas de roda que embalaram gerações de crianças. E Marina, aos poucos, começou a cantarolar junto, sua voz ainda hesitante, mas visivelmente mais presente. Dona Rosa não forçava a conversa, não pressionava, apenas oferecia sua presença, seu carinho genuíno e sua sabedoria simples, sem prazos ou expectativas. E como por um encanto que desafiava toda a lógica científica, Marina começou a falar. Primeiro, sílabas soltas, depois, palavras claras, e em poucas semanas, frases curtas e cheias de uma alegria recém-descoberta. Seus olhos, antes opacos e distantes, agora brilhavam com uma vivacidade que parecia ter retornado de um longo e doloroso exílio, revelando a criança vibrante que sempre esteve ali, apenas esperando para ser vista e amada. O que Dona Rosa, a simples bonequeira aposentada, realizou em poucas semanas, a comunidade médica mais sofisticada e os recursos financeiros ilimitados dos Vasconcelos não conseguiram em anos. O milagre de Dona Rosa não era apenas uma anedota, era um fenômeno que chocava a família e reverberava pelos corredores assépticos das clínicas mais renomadas. Eles haviam buscado em tratamentos caríssimos, tecnologias de ponta e diagnósticos complexos o que estava na simplicidade de um abraço sincero, no toque macio de uma boneca de pano feita com amor, e principalmente, na escuta atenta de um coração generoso. Roberto e Clara, antes orgulhosos de sua posição social e de sua riqueza, sentiram uma profunda vergonha por seu preconceito inicial e uma gratidão imensa que nenhuma palavra poderia verdadeiramente expressar. Eles não apenas testemunharam a recuperação surpreendente de Marina, mas também uma profunda transformação em seus próprios valores e perspectivas de vida. Dona Rosa, a idosa humilde de Vila Esperança, havia ensinado a eles, com a mais pura das lições, que a verdadeira riqueza não se media em bens materiais, em contas bancárias recheadas ou em títulos acadêmicos, mas sim na capacidade de conectar corações, de enxergar a alma por trás do silêncio e de oferecer amor, sem esperar nada em troca. Dona Rosa, Clara disse, com a voz embargada pelas lágrimas de emoção, o que a senhora fez pela nossa neta, pela nossa família, é um presente inestimável, um tesouro que transcende qualquer valor material. Queremos honrar sua sabedoria, seu amor, e garantir que outras crianças tenham a mesma chance que Marina teve.
A família Vasconcelos, profundamente tocada pela experiência transformadora e pela sabedoria de Dona Rosa, decidiu usar sua vasta influência e seus recursos financeiros para criar algo que transcendesse o luxo e a ostentação. Nasceu assim a Casa das Bonecas de Dona Rosa, um centro de acolhimento e desenvolvimento inovador para crianças com dificuldades de comunicação e para famílias carentes, localizado no coração do bairro de Vila Esperança. Não seria uma clínica estéril, com paredes brancas e cheiro de hospital, mas um lar acolhedor, um lugar onde o afeto e a simplicidade das bonecas de pano, aliadas às histórias cativantes de Dona Rosa, pudessem guiar outras crianças a encontrarem suas próprias vozes, a desabrocharem como flores após uma longa estiagem. Dona Rosa, naturalmente, foi convidada para ser a diretora pedagógica, com total autonomia para aplicar seus métodos, que na verdade eram apenas amor puro e paciência. No dia da grande inauguração, um dia ensolarado que parecia ter sido pintado à mão, Dona Rosa, usando um vestido novo, estampado com as mesmas flores que adornavam seu jardim, e um sorriso que irradiava uma luz que iluminava todo o bairro, estava cercada por dezenas de crianças, todas sorrindo e brincando livremente. Marina, agora uma menina falante, cheia de risos e de vida, com um brilho nos olhos que parecia impossível um tempo atrás, estava ao seu lado, segurando a Florinda, sua primeira boneca, como um talismã precioso. Vovó Rosa, disse Marina, com a voz clara e vibrante, olhando para a plateia que se aglomerava em frente ao novo e colorido centro. Essa é a minha vovó. Ela me ensinou que as palavras moram no coração. A gente só precisa de um amigo para elas saírem e voarem livres. Dr. Roberto Vasconcelos, um homem acostumado a discursar para plateias de cientistas e médicos renomados, ao fazer seu pronunciamento, mal conseguiu conter as lágrimas que teimavam em rolar pelo seu rosto. Sua voz embargada pela emoção, ele confessou: "Minha esposa e eu passamos anos procurando a cura para nossa neta nos lugares mais caros e sofisticados do mundo. Gastamos uma fortuna incalculável, pensando que o dinheiro poderia resolver tudo, quando a verdadeira solução estava na humildade, na sabedoria atemporal e no amor incondicional de Dona Rosa. Ela não apenas curou nossa neta, ela nos curou também, nos abriu os olhos para o valor intrínseco das coisas simples, para a importância das pessoas que muitas vezes ignoramos em nossa corrida incessante por sucesso e acúmulo. Dona Rosa é a prova viva de que os maiores tesouros da vida não têm preço, e que a verdadeira sabedoria reside em quem se dedica, com o coração aberto, a cuidar dos outros, sem esperar nada em troca." Dona Rosa foi aplaudida de pé por uma plateia emocionada, uma homenagem calorosa e mais do que merecida, que celebrou sua jornada extraordinária. Sua história, de uma costureira aposentada e antes silenciosa, a uma figura central e inspiradora na vida de tantas crianças, era um testemunho tocante e poderoso do poder transformador do afeto genuíno e da sabedoria que floresce na simplicidade, longe dos holofotes e da vaidade do mundo. Naquele dia memorável, a pequena casinha de Dona Rosa, antes um refúgio para sua solidão e suas bonecas, tornara-se o coração pulsante de uma revolução silenciosa de carinho e compreensão, um farol de esperança em Vila Esperança. As bonecas de pano, que antes representavam apenas o consolo de uma idosa em seus momentos de solidão, agora eram símbolos tangíveis de esperança, de vozes reencontradas e de corações curados. A sabedoria de Dona Rosa, forjada em anos de uma vida simples, de observação atenta do comportamento humano, e de uma fé inabalável no potencial de cada ser, era finalmente exaltada e reconhecida. Ela não era apenas uma bonequeira, era uma verdadeira curadora de almas, uma tecelã de pontes entre mundos, uma mestra na delicada arte de escutar o que não era dito, e de ver a beleza onde outros viam apenas problemas. Sua presença irradiava uma paz contagiante que se espalhou por todo o bairro de Vila Esperança, e além, tornando o centro de acolhimento um modelo de humanidade e um exemplo a ser seguido por instituições maiores. A história de Dona Rosa e Marina inspirou inúmeros outros, tanto indivíduos quanto grandes empresas, a reavaliarem suas prioridades,
a buscarem nas relações humanas mais profundas a verdadeira essência da felicidade e a investirem em projetos sociais com um propósito genuíno. A cada dia que passava, Dona Rosa continuava a tecer histórias com seus fios de vida e amor, a moldar sonhos com retalhos de pano e, acima de tudo, a ensinar que o amor, o mais simples e puro dos gestos, é a mais poderosa e eficaz das terapias. Ela, que antes temia a solidão implacável da velhice, descobriu que o vazio do coração só se preenche quando se entrega um pedaço de si mesmo com generosidade e sem esperar nada em troca. Apenas a alegria indizível de ver uma criança florescer, encontrar sua voz e se tornar quem ela nasceu para ser. E assim, sua sabedoria se tornou um legado vivo, um farol de luz que guiava não apenas as crianças que a procuravam, mas também os adultos que, em sua busca frenética por sucesso, haviam esquecido o valor inestimável da simplicidade e da conexão humana. Dona Rosa, a humilde aposentada que um dia se sentiu esquecida, provou ao mundo que um coração cheio de amor pode fazer mais milagres do que qualquer ciência avançada ou fortuna acumulada. Sua vida se tornou uma melodia, um hino à resiliência do espírito humano e à capacidade de encontrar propósito e alegria mesmo nas circunstâncias mais inesperadas. Se você se emocionou com essa história, compartilhe para que mais pessoas lembrem que o maior milagre está na simplicidade do amor.